Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin corrigindo levemente. No momento em que eu gravo este vídeo, 5 horas horário de Brasília. Enquanto o Bitcoin desce, Total 3 sobe e a dominância do Bitcoin segue em baixa. Como isso está afetando os mercados, como isso está afetando as altcoins, é isso que a gente vai analisar no dia de hoje. E vamos falar a respeito das áreas mais críticas de curtíssimo prazo para o Bitcoin. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Amanhã a gente tem análise de diversos ativos que você pedir aqui embaixo. Então, comentários estão abertos para você. Eu não vou te deixar na mão hoje não. A gente vai analisar alguns ativos e a gente vai fazer uma avaliação um pouco diferente, colocando o Bitcoin também em perspectiva. Será que os ativos em questão podem se valorizar mais do que o Bitcoin? Porque a gente sabe que o Bitcoin, uma vez que ele romper estas áreas de resistência, ele tende a atingir 82, 83 mil dólares e posteriormente 100 mil dólares. Só que eu quero ficar de olho em ativo que valorize mais do que o Bitcoin. E é justamente isso que a gente vai mostrar aqui. Então, vamos para a avaliação inicial do Bitcoin. Bitcoin que está tendo uma movimentação leve de baixa. São 5 horas da manhã, no momento que eu gravo este vídeo. 5 horas da manhã, horário de Brasília. E o Bitcoin está tendo uma movimentação de baixa. Nada demais, nada agressivo. A gente está trabalhando neste range muito próximo do rompimento da faixa superior desse canal de baixa. Está muito próximo. Confirmando este rompimento, a gente vai testar 72 e 83. Só que a gente também tem um suporte muito claro, 67. E abaixo, 64 mil dólares é o suporte inferior se a gente perder os 67. Não tem muita novidade no Bitcoin, porque ele está há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias em acumulação. Então, a gente não tem grandes movimentos, mas a gente está atento aos 69.300 e aos 72 mil dólares, suporte 67 mil. É óbvio que tudo que o Bitcoin fizer, ele vai impactar diretamente as altcoins. No entanto, o Bitcoin está saudável aqui no semanal, a gente teve um rompimento da linha de tendência de baixa no semanal, o RSI estocástico já cruzou, está acelerando, pode levar uma aceleração sim no nosso amado Bitcoin. Mas enquanto isso, o Total 3 está bem mais forte e a dominância do Bitcoin segue em baixa. Olha só, olha o que a gente está vendo aqui. Hoje pode ser o dia do pivô de baixa na dominância. O que é esse pivô de baixa? A gente teve fundo, topo descendente e está perdendo o último suporte. Uma área de suporte e resistência muito importante. Se a gente fechar desta forma, a tendência é uma continuidade de baixa ainda maior. E uma continuidade de baixa na dominância leva o dinheiro às altcoins e o Total 3, que representa as nossas altcoins, que representam o market cap das nossas altcoins, tá? Que é o market cap excluindo Bitcoin e Ethereum, pode ter uma aceleração sim. Ou seja, mais uma vez, investir em altcoins fazem todo sentido. E a gente vem atualizando tudo sobre o Bitcoin, sobre as altcoins, aqui no grupo geral do Telegram, link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais informação em primeira mão de qualidade para você aproveitar e lucrar. Informação sendo utilizada de forma correta permite que você possa agir no mercado. E é isso que a gente entrega no grupo geral, portanto, participe. Considerando que a dominância está em queda, que o Total 3 está em alta e o Bitcoin está ali, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas está em tendência de alta e tem uma maior probabilidade não quer dizer garantia, da gente ver movimentos como este, altcoins
ficam muito mais interessantes. E eu quero analisar com você alguns ativos do ponto de vista não do ativo somente, mas também do Bitcoin. Por quê? Se o Bitcoin sobe, eu quero ativos também que tendem a se valorizar acima do Bitcoin. Porque se o Bitcoin valorizar 20%, 30%, eu quero ativos que ganhem valor acima do Bitcoin e possam valorizar 100, 200, 300%. Esta é a inteligência por trás de bons investimentos, até de curto e médio prazo. Então o que a gente vai olhar? A gente vai olhar justamente para alguns ativos que você pediu nos últimos vídeos, mas que a gente separou tanto como ativo e USDT, então Render USDT, RNDR USDT e Render Bitcoin. Exatamente. Então, Render RNDR USDT está extremamente saudável no semanal. Tivemos, sim, um pivô de alta. Estamos em padrão lateral. A gente avaliou 2 dias atrás, falando acerca de uma área de pullback e correção a partir dos $9, se a gente alcançar, mas Render está se mantendo acima dessa área de 9,70. Só que, se a gente olhar para o Bitcoin, Render versus Bitcoin, a gente tem que colocar mais uma vez. Se o Render tiver uma valorização e o Bitcoin valorizar, será que a gente tem um padrão que vai beneficiar o Render ou vai beneficiar o Bitcoin? E aqui, nesta correlação RNDR-BTC, a gente tem o gráfico. E a gente viu o Render ganhando espaço e valorização acima do Bitcoin, muitas vezes. A gente teve grande movimentação de alta, tivemos o crash do dia 13 de abril, formamos um fundo, movimento de alta, fundo ascendente e estamos em busca de um topo descendente. É exatamente isso que a gente está formando. Topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. É isso que a gente está formando, é isso que está afunilando. A gente tem um padrão aqui que deve se romper logo, logo. E uma vez que esse padrão se romper, a gente vai ver, sim, uma aceleração no movimento. Se tivermos um rompimento para baixo, Bitcoin vai valorizar muito mais do que o Render. No entanto, este é um padrão que normalmente rompe para cima porque estamos em plena formação de fundos ascendentes. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, este triângulo tem uma maior probabilidade de rompimento para cima. E se isto aqui se confirmar, Render tende a se valorizar muito, mas muito mais do que o Bitcoin. Então, Render, que está interessante e pode ficar ainda mais interessante se cair até para uma área de $9, pode sim, e tem uma maior probabilidade de valorização acima do Bitcoin se a gente tiver o rompimento dessa área. Então você pode acompanhar Render e acompanhar Render BTC, que é isso que vai permitir que a gente identifique uma valorização muito maior em Render do que Bitcoin. E lembrando, mais uma vez, não é à toa que a dominância está caindo, ou seja, o dinheiro está indo para as altcoins. Isso pode ainda turbinar este movimento de Render BTC, levando Render a valorizar mais do que Bitcoin. Arweave, super projeto, tem um super computador, está tendo uma correção. Teve uma semana fechando próximo dos topos. Na semana seguinte, correção, e esta semana ainda estamos em doji. A gente tem áreas de retração de Fibonacci. Se eu puxar deste fundo até este topo, a gente tem áreas de retração de Fibonacci. Área de 618, próximo de $32, começa a ficar extremamente interessante. Mas a Arweave BTC está em que ponto? E a gente tem aqui um ponto muito interessante também. A gente teve base de preço, tivemos aceleração, correção, e agora a gente está testando como um suporte esta área de resistência. É uma área de resistência e suporte, e sustentando essa faixa, a gente tem potencial sim de uma continuidade de alta. Então cenário super bullish, formando
fundos ascendentes e abrindo caminho para mais continuidade de alta. Esta correção desta semana é importante e a gente vai ficar de olho, porque um cenário como este segue plausível. Fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes sendo formados, então totalmente bullish, totalmente saudável para a Arweave. Somente acompanhar essa área aqui para verificar se a gente tem um movimento de alta posterior, principalmente nas próximas semanas, beneficiando a Arweave acima de Bitcoin. A gente tem a Akashi. Não gosto de Akashi nesse padrão, por quê? A gente tem uma cunha aqui, ó. Tem uma cunha que está quase rompendo, cunha ascendente quase rompendo. Não estou falando que vai cair, que vai ter crash e por aí vai. Mas a gente tem uma cunha ou até um canal de alta em Akashi. Tá? A gente tem um canal de alta aqui bem mal desenhado, tá? Eu não vou perder tanto tempo aqui. Mas a gente tem um padrão que normalmente rompe para baixo. E uma coisa que me chama a atenção é um topo duplo aqui. Então a gente pode acabar vendo uma correção mais forte em Akashi. Teria cuidado, ficaria de olho. Enquanto a Akashi BTC, a gente está vendo uma movimentação de baixa, mais um fundo ascendente. Então, neste fundo ascendente aqui, a gente pode se sustentar. Vamos acompanhar, porque este não é um desenho muito bom, mas em AKT BTC, a gente está vendo um fundo ascendente. Vamos ver como é que a semana vai terminar. Mas esse é um padrãozinho aqui que não me agrada muito, tá? Então, tenho que ser totalmente transparente com você. Não é um padrão que me agrada tanto. Optimism. Tá em acumulação, não conseguiu formar o pivô de alta aqui ainda. Formou fundo, topo, fundo ascendente. Tá trabalhando. Vamos ver se ele forma um topo aqui, se ele faz um pivô de alta. Para aí sim a gente ter movimentos de valorização. A gente está um pouco longe do fundo, tá? Que seria o fundo ascendente, o fundo do medo. Então, neste momento, eu aguardaria, eu não entraria, eu não faria nada. Se você estiver de fora, aguardaria um pivô de alta ou até um movimento um pouco mais agressivo de baixa. Mas, Optimism BTC está sustentando muito bem. Ó, a gente tem uma área muito clara de suporte. A maior probabilidade, não é garantia, obviamente, mas a maior probabilidade para este tipo de padrão é ele sustentar essa área de suporte que é muito importante. A gente formou um fundo, topo descendente, fundo ascendente. Então, a maior probabilidade é sim este movimento acontecer. Neste caso, Optimism valorizaria mais do que o Bitcoin. Seguindo a GIX está em acumulação, teve correção, topo descendente, fundo ascendente, está em acumulação. Não compraria agora se eu não tivesse comprado, porque o suporte do medo é o suporte mais claro, seria a área de saída. Eu aguardaria um pivô de alta para aí sim considerar compras. Isso para quem não se expôs, quem não tem compras, mas quem tem compras, maravilha, é só acompanhar. Enquanto isso, a GIX BTC, talvez aqui a gente tenha um padrão de xícara. Vamos acompanhar padrão de xícara aqui, uma xícara dentro de outra xícara, talvez, mas é um padrão de xícara que é um padrão de continuidade de alta. Contanto que a gente tem um pivô de alta aqui, em AGIX BTC, a gente vai ter uma valorização em AGIX acima de Bitcoin. NIR, super forte, precisa do pivô de alta, analisamos ontem. Pivô de alta, certo? Então aguardar é o mais correto. Quanto o NIR BTC, o mesmo acontece. Se a gente tiver um pivô de alta aqui, maravilha, NIR tende a se valorizar mais do que o Bitcoin. Perfeito. FET está acumulando eternamente, acumulando acima dessa área, desse fundo do medo. Só que ele não consegue formar um pivô de alta. Tem que formar um pivô de alta, tem que ultrapassar esta área aqui, este ponto aqui, 3,45, para ficar interessante. Eu aguardaria. Ou ele se aproximar ainda mais da faixa inferior de 1,60. Eu não gosto deste padrão de acumulação muito grande aqui. Começa a tirar um pouco o ímpeto e força, ainda mais depois de uma valorização como essa. Tá? Mas FET BTC também está na mesma. Também está na mesma, nada de novo, tudo a mesma coisa aqui, ó. FET BTC, nada de novo, tá? Então, pivô de alta é o que é necessário para FET USDT e FET BTC, para ganhar força acima do Bitcoin.
Falando em DOT, você sabe que DOT está começando a ficar bem interessante por conta de DOT 2.0. Eu fiz uma análise sobre isso recentemente e a gente está próximo de um pivô de alta. A gente precisa de um pivô de alta para confirmar essa valorização. Falei sobre isso no vídeo de ontem, tá? Então a gente precisa desse pivôzinho de alta aqui, precisa fechar a semana acima desta linha laranja para que tenhamos força, para que a valorização de fato aconteça. Mas DOT BTC está em um padrão, olha só, está em um padrão que normalmente rompe para cima e a gente está numa faixa bem inferior. Isso aqui começa a deixar a DOT inclusive bem interessante, porque é um padrão de cunha descendente, normalmente rompe para cima. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar, porque este padrão rompendo para cima vai levar DOT a uma valorização bem agressiva acima do Bitcoin. Além, é claro, de ser um bom projeto. Então, vale a pena a gente ficar de olho e ficar atento. E utilizar este tipo de avaliação, ativo versus Bitcoin, nas tomadas de decisão. Você pode ter, sim, uma visão e até acabar tomando uma decisão de investimento mais embasada quando você analisa o SDT e também Bitcoin. Fica atento a isso, a gente vai atualizar os movimentos do Bitcoin ao longo do dia no nosso grupo geral. E se você quiser acompanhar tudo que eu faço, todas as minhas operações, todos os meus investimentos, todos os meus, as minhas tomadas de decisão, com aulas para te dar base, suporte 1 para 1, eu convido você a participar do nosso grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço. Quer saber um pouco mais? Saber valores, saber todo o funcionamento. Lembrando que são 2 grupos, Premium e Desafio, custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício. Para você que quer saber um pouco mais, entre no nosso grupo do Telegram geral, o link está na descrição do vídeo. Vai na última mensagem no @oficialnofx, clica nesse arroba e um chat que o nosso time vai ser aberto, a gente vai te passar todas as informações. Lembrando, sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise, invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas, se você gosta do conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, vamos ficar de olho no Bitcoin, vamos ficar de olho no mercado e a gente volta a qualquer momento.